Olá, pessoal! Eu sou a tia Valéria e estou aqui juntamente com a companhia de teatro Né e Nando para contar uma história para vocês. E sabem qual é a história de hoje? Se chama A Borboleta Corajosa. Essa história é bem especial. Espera aí, como é que começam as histórias mesmo? Sim, é verdade. E toda a história começa com Era uma vez. Era uma vez uma floresta onde moravam vários bichinhos, inclusive uma borboleta. Só que essa borboleta, tadinha, ela tinha nascido com um probleminha na sua asa. E sabem por quê? Porque haviam jogado inseticida e com isso ficou faltando um pedacinho da asa da borboleta. Então a borboleta estava muito triste porque ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguia voar e nem andar, somente se rastejar como se ainda fosse uma lagarta. Então um dia ela estava lá no cantinho dela, chorando e chorando muito, quando de repente passou uma formiga que estava trabalhando por ali. Olhou para a borboleta e não entendeu por que a borboleta estava chorando. A dona formiga foi perguntar para a borboleta qual era o motivo de tanto choro. Então a borboleta falou bem assim: Ora, dona formiga, eu não posso andar, não posso voar, não posso fazer nada por conta da minha asa. Mas a dona formiga era muito sábia e esperta. Então a dona formiga falou para a dona borboleta que a primeira coisa que ela deveria fazer era parar de reclamar e dar um belo sorriso. Isso mesmo. A primeira coisa que se tem que se fazer quando ver um problema é sorrir. A dona borboleta tentou sorrir e aí com isso a dona formiga começou a cantar uma música para a borboleta. Só que neste momento em que as duas estavam se divertindo com a música, apareceu um terceiro bichinho, uma cigarra cantora. E a cigarra cantora pegou o seu violão e começou a cantar uma música junto com a dona formiga. As duas riram bastante e se divertiram. Depois que acabou toda a cantoria, a dona formiga perguntou por que a dona cigarra havia começado a cantar junto com ela, porque ela nem tinha percebido. As duas começaram a discutir por que uma estava cantando a música da outra. Foi nesse momento que a pobrezinha da borboleta começou a chorar novamente. Então, sabem o que aconteceu? A dona cigarra já quis saber logo por que a borboleta estava chorando. Foi aí que a borboleta explicou tudinho, que ela estava chorando porque não podia fazer nada. Então, a dona cigarra teve uma ideia! Exatamente, uma ideia brilhante. E se por um acaso pegassem um galinho ou uma folhinha, alguma coisa, para que a borboleta pudesse apoiar e assim andar. Então, a dona cigarra e a dona formiga juntas foram procurar. Procuraram de um lado, procuraram de outro, até que encontraram um pequeno galinho do tamanho da borboleta. Esse galinho que as duas encontraram acabou servindo como se fosse uma muleta para dona borboleta, só que do tamanho dela. A borboleta, na mesma hora, colocou aquele galinho debaixo da asa e, por um acaso, adivinhem só, a dona borboleta conseguiu andar. Imaginem só a borboleta andando. Então, quer dizer que agora a dona borboleta poderia procurar um médico também. Que boa ideia, né? Então, a dona borboleta, dona cigarra e dona formiga resolveram seguir em frente. Pra frente vamos seguir, pra frente temos que ir. De um lado pro outro nós vamos descobrir. Pra frente vamos andar, sem nem pensar em voltar. De um lado pro outro nós vamos procurar, sem desanimar, alguém pra ajudar em todo lugar até encontrar. E logo a borboleta vai voar, voar, voar. As três seguiram em frente e foram cantando, cantando, até que chegaram no Doutor Faz Tudo. Exatamente, elas tinham encontrado um louva-a-Deus que era o doutor da floresta. Então foram logo contando para o louva-a-Deus o que havia acontecido. O louva-a-Deus, o doutor louva-a-Deus,
pegou os seus aparelhinhos, começou a ouvir o coração da borboleta, ouviu de um lado, ouviu do outro, examinou e chegou a um diagnóstico. Disse que tinha sido coisa de inseticida. Ué, mas espera aí. Elas já sabiam disso. O que elas queriam era a cura para o probleminha da borboleta. Mas o doutor disse que não poderia ajudar a curar a asa da borboleta, mas que ele tinha a solução para os problemas da dona borboleta, pois o doutor Faz Tudo conhecia um mágico, exatamente, o mágico Godofredo. Mas para as três amigas conseguirem chegar no mágico, elas precisavam ter muita coragem, não podiam ter medo de jeito nenhum. E o mais importante, tinham que andar pé ante pé, pé ante pé. E sabem por quê? Porque o mágico, o tal mágico Godofredo, ele tinha um guarda. Mas esse guarda não era um guarda qualquer, não mesmo. Era um sapo. Ai, meu Deus, como é que um sapo é um guarda do mágico Godofredo? E o pior de tudo, sabem o que é o alimento do sapo? É tanto cigarra quanto formigas e borboletas. Os insetos são alimentos do sapo. Como é que as três iriam passar por um sapo? Então, o doutor Faz Tudo explicou mais uma vez, bem calmamente, que elas precisavam ter coragem. Isso mesmo, porque o sapo sentia cheiro de medo. E caso o sapo sentisse cheiro de medo, Rabbit, já era. Então, as três tomaram coragem e resolveram mais uma vez seguir em frente. Pra frente vamos seguir, pra frente temos que ir. De um lado pro outro nós vamos descobrir. Pra frente vamos andar, sem nem pensar em voltar. De um lado pro outro nós vamos procurar, sem desanimar, alguém pra ajudar em todo lugar até encontrar. E logo a borboleta vai voar, 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 voar. As três amigas seguiram em frente novamente. Então, o tempo foi passando, passando. E sabem o que aconteceu? Escutem! Isso mesmo, já era de noite. Ai, e as três cada vez mais ficavam com medo, porque já estava noite e elas haviam chegado perto do sapo. E agora elas precisavam ter muita, muita coragem e enfrentar os seus medos, para que assim conseguissem passar pelo sapo. Ai, será que elas vão conseguir? Então, as três se concentraram, respiraram bem fundo e foram pé ante pé, pé ante pé. Quando de repente escutaram um barulho, Rabbit! Era o sapo! Foi aí que tiveram uma brilhante ideia. E sabem qual era? Era que uma das três contasse uma história. Isso mesmo! E sabem quem foi escolhida para contar a história? A Dona Cigarra, pois era mais esperta em contar histórias. Então, a Dona Cigarra contou uma história bem bonita, uma história de ninar. Ai! E com isso, o sapinho ficou com muito sono e adormeceu. Então, depois do sapinho conseguir adormecer, as três foram passando em silêncio, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, até que conseguiram passar pelo sapo. Que maravilha! As três tinham superado seu medo e venceram o medo. Sabe por quê? Porque elas seguiram em frente. Pra frente vamos seguir, pra frente temos que ir. De um lado pro outro nós vamos descobrir. Pra frente vamos andar, sem nem pensar em voltar. De um lado pro outro nós vamos procurar, sem desanimar, alguém pra ajudar em todo lugar até encontrar. E logo a borboleta vai voar, 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 voar. Pra frente é a direção que diz o meu coração. De um lado pro outro cantando essa canção. Pra frente vamos andar, sem nem pensar em voltar.
alguém pra ajudar em todo lugar até encontrar. E logo a borboleta vai voar, 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 voar. As três amigas seguiram em frente. Depois disso, sabe o que aconteceu? Elas encontraram o tal mágico Godofredo. Isso mesmo! Ai, que maravilha! Mas aconteceu algo. O mágico disse que não era mágico. Peraí, será que o doutor Godofredo tinha enganado as três amigas falando que ele era mágico e ele não era? Então, o mágico Godofredo explicou que na verdade ele não era mágico, que ele era um cientista, um pesquisador. Por isso que os outros insetos e os outros bichinhos da floresta o chamavam de mágico, porque com suas pesquisas ele conseguia resolver as coisas. Então, ele disse que não poderia ajudar, pois ele precisava de algo que não fosse nem muito leve e nem muito pesado para colocar na asinha da borboleta. E as meninas ficaram muito tristes, achando que não tinha adiantado nada ir lá falar com tal Godofredo. Foi então que o Godofredo ensinou uma coisa para as meninas. E sabem o que ele ensinou para as três amigas? Ensinou que o mais importante elas já tinham feito. Elas tinham dado um passo no rumo certo. Ou seja, elas tinham dado o primeiro passo. Tinham ido em busca de ajudar a Dona Borboleta. Então, o Godofredo foi fazendo umas contas, ver algumas coisas. E ele começou a pensar, pensou. E sabem do que ele lembrou? Ele lembrou que ele tinha uma mudinha. Ou seja, ele tinha uma plantinha pequenininha chamada Flor de Maio, que seria perfeita. Sabe para quê? Para pegar uma pétala dessa flor e colocar no buraquinho da asa da borboleta. Isso mesmo. E com essa pétala, ele conseguiria curar a asa da borboleta. Ela teria que fazer simplesmente uma cirurgia, uma operação. A Dona Borboleta vai passar por uma cirurgia. Elas ficaram desesperadas. Mas o Godofredo disse que não precisariam se preocupar, sabe por quê? Não iria doer nadinha. Aquela cirurgia seria por bem da borboleta e que ela não precisava se preocupar. Então ele preparou tudo. Chegou o momento. Ele pegou a pétala da flor, colocou no buraquinho da asa da borboleta e então... será que deu certo? A borboleta levantou e bateu as asas. Finalmente a Dona Borboleta ia conseguir voar. E sabe por que a Dona Borboleta conseguiu? Porque ela não desistiu e seguiu em frente para realizar os seus sonhos. E a partir daí, a Dona Borboleta, a cigarra e a formiga foram melhores amigas. E todos viveram felizes para sempre.